Padre, nós queríamos começar primeiro, perguntando como foi a infância do senhor, assim como nós perguntamos também para os outros padres, porque é interessante nós sabermos, às vezes nós temos uma ideia de que o padre é algo, realmente é algo muito importante, mas eu digo assim, às vezes a gente acha que para alguém se tornar padre, precisa ter uma vida extraordinária, desde pequeno ali, crescer dentro da igreja e tudo, mas queríamos saber como foi essa experiência para o senhor. Então, tem um ditado que diz que Deus escreve certo por linhas tortas. Na história da minha vida, eu acho que ele escreveu com o pé da mesa, né, porque eu não sou de família católica, então meu berço não é de família católica. Até os 10 anos eu nem sabia o que era, igreja católica, e também não tinha uma caminhada assim tão, aprofundada, né, como criança, em outras confissões, protestantes, como era a minha família, mas meus pais não frequentavam, e mais um pouco a minha avó, que eu cuidava sempre da minha avó, então eu acompanhava na igreja. Mas assim, também por ser muito criança, não era tão envolvido assim nas realidades da igreja que eu acompanhava. Aí, mais ou menos aos 10 anos, um pouco antes, a minha irmã, mais velha do que eu, são 3 irmãs mais velhas do que eu, a minha irmã imediatamente mais velha do que eu, ela, por conta dos amigos de infância, da rua, toda a nossa rua era católica, menos nós ali, né, então era quase que eu penso assim, quase uma cidade do interior ali a nossa rua. Era bastante interessante. Eu não conhecia todo mundo, conversava, era uma grande amizade. E assim eles a influenciaram a ir para a Igreja Católica. E ela então me influenciou a ir para a Igreja Católica. Tanto é que na minha primeira missa, lá na minha paróquia de origem, Nossa Senhora da Abadia, eu a agradeci, porque foi por causa dela que eu fui ser católico, por causa dela, então eu estava ali como sacerdote celebrando a minha primeira missa. Então, essa é uma história assim realmente bastante interessante da minha vida e que vejo ali mesmo muito improvável já o cuidado de Deus ali na minha caminhada, na minha história. E é interessante, né? Os padres que vieram aqui também não começaram assim, digamos, de maneira pronta, né? Encaminhado. Todos eles foram se descobrindo ao longo de sua vida, né? Aí o senhor falou, né? A providência de Deus, o cuidado de Deus para com o Senhor. O senhor é natural de Anápolis. Isso, de Anápolis. Aí, após essa. Foi a vizinha que o senhor falou que chamou o senhor para a igreja? A minha A irmã. sua irmã. Aí a minha irmã foram os vizinhos que a influenciaram a ir para a Entendi. igreja. Depois a minha irmã que me conduziu. Aí o senhor foi batizado, fez a primeira comunhão, Isso. percorreu todo esse caminho. Todo esse itinerário. Que aí eu fiz a catequese para ser então batizado e receber a primeira comunhão. Depois fiz a catequese da crisma, aí fui crismado. E como foi a reação da família do senhor nesse processo de conversão de vocês? Porque, como o senhor falou, né, eles não eram católicos. Como que eles reagiram a isso? Penso que até reagiram bem, porque se eles não tinham tanta vivência, né? E por essa amizade com os vizinhos e tudo, saber que a gente estava ali indo com eles, sendo acompanhado por eles, até o casal que foi meus padrinhos de batismo, eram nossos vizinhos de muro, né? Um casal já são falecidos, porque já eram idosos quando foram meus padrinhos, então assim, que me ajudaram bastante, de fato, me apoiaram bastante durante todo o meu caminho de vida cristã. A minha madrinha de consagração, que morava também na esquina da rua de frente, então também que sempre me acolheu, sempre me ensinou bastante coisas. Então, assim, devo muito a eles e, de fato, meus pais não se opuseram a essa realidade da vivência da fé. Também porque não compreendiam muito bem, se diziam protestantes, mas também não frequentavam muito a igrejas protestantes. Eu sei que o senhor entrou muito jovem no seminário. Como também foi esse processo entre começar uma vida católica e, de repente, pensar em ser padre?
Então, aos 10 anos, foi o início, assim, da minha conversão, né. E eu lembro que na primeira vez que eu entrei numa igreja católica, quando eu entrei, tinha um mural na minha paróquia, Nossa Senhora da Abadia, tinha um mural na entrada. Então, a porta central se abria e tinha já um mural ali. E tinha um cartaz de um padre de batina, né? E aí apontando para um jovenzinho de calça curta, e em cima do cartaz escrito: "Você deseja ser padre?" E aquilo me intrigou, porque eu não sabia o que era ser padre. Foi a primeira vez que eu entrei, não sabia. E ele estava de batina, assim como eu estou. Aí quando eu participei da missa, era advento, ela estava de roxo, e eu não identifiquei que aquele que estava lá na foto, porque estava de batina, agora o padre estava de casulo ali. Era a mesma pessoa, era a mesma coisa. E aí, participando da missa, ficou na minha mente: eu quero ser igual este senhor que está ali, Isso com 10 anos. com 10 anos. Foi a minha primeira vez que eu entrei na igreja. Então, assim, esse foi o meu chamado. Então, assim, nada de que um anjo desceu e me chamou e Algo alguma coisa assim. mirabolante. Não, não, não. Então, realmente, é uma realidade que é bastante simples, né, desse meu chamado. E que Deus, de fato, assim, foi preparando para esse grande despertar. Depois eu caminhei até a minha entrada no seminário no movimento chamado Legião de Maria. E na minha paróquia existiam 5 grupos, a gente chama de presidium, porque é uma expressão em latim, não tem muito a ver com presídio, não. Né? Então, esses 5 grupos que eram de jovens. Então, digamos, era o grupo de jovens a nossa paróquia naquele tempo. O Segue-me ainda estava engatinhando naquela época, não tinha na nossa paróquia, não tinha outros grupos de jovens. Esse era o nosso grupo de jovens. E nós fazíamos nossas reuniões, nós fazíamos visitas, que é o ponto forte, a Legião de Maria, fazer as visitas. Tínhamos nossos encontros anuais, saraus. Eu lembro que a gente, nos aniversários, nós íamos para poder rezar o terço, cantar junto com as famílias que estavam fazendo aniversário, dos membros, né, ali do grupo. Então, a minha vocação, a minha formação foi sendo gestada nessa realidade. Depois daquele primeiro impacto, eu fui então tentar entender e compreender. E logo que eu fiz 14 anos, de 13 para 14 anos, eu então ingressei no seminário. Primeiro, eu queria ser franciscano. Só que o Frei Vilmar, ele não levou a sério aquele jovenzinho, não me levou a sério. E aí quem levou a sério foi o promotor vocacional da época, que era o padre Joel. Ele celebrava toda terça-feira na minha paróquia. E aí ele falou que desejava, então, se eu queria ser padre, que eu fizesse os encontros vocacionais. E fiz um ano de encontro vocacional. A paróquia Nossa Senhora da Abadia que o senhor menciona é ali na Vila Góes, perto do Isso, Gabriel Issa, naquela região ali, isso. perto da Em casa frente à do bispo. Cúria. Isso. A Cúria, a casa do bispo, aquela ali. Nessa época, não estou dizendo que o senhor é velho, mas nessa época não tinha seminário menor, Isso, né? Aí o senhor chegou aí para Petrópolis. isso. De 13 para 14 anos eu fui para Petrópolis. Fiquei lá 3 anos para fazer o ensino médio, né, no seminário. Então, nessa já grande distância, assim, ainda jovenzinho, criança, que naquela época, quem tinha 13, 14 anos era muito Né? inocente. A gente era muito bobo. Nossa, era gente de brincar na rua, de pique-esconde, a luz acabava, a gente era coisa, brincar de bete na rua. Então, assim, Uma infância raiz. isso. Mas, assim, muito inocente, a gente não tinha toda essa tecnologia dos tempos de hoje. E também uma pobreza assim, muito grande, mas todos a minha paróquia nunca me deixaram faltar nada. A providência de Deus sempre foi muito generosa comigo. Por exemplo, quando eu cheguei em Petrópolis, eu fui orientado assim, depois de todas as férias a mesma coisa, o que eu fazia? Ia no correio, porque era mais barato, comprar os cartões de orelhão.
Eu comprava um para cada domingo até eu ir embora, para não gastar o dinheiro e ter ali, né, aqueles cartões para poder ligar para minha mãe. A gente não tinha telefone em casa, mas tinha um orelhão perto, então era de orelhão para orelhão, né, que eu ligava. Então, assim, mas graças a Deus sempre deu certo. E aquela choradeira que tinha daquela jovenzinha da minha Saudade. mãe, de saudade, mas Deus foi nos dando a graça de poder continuar, né, mesmo com todas essas lutas.